promessas, vamos viver juntos lado a lado, eu e você. Vem com suas promessas, vejam que vão receber. Juntos lado a lado, eu e você. As promessas vamos vender. Juntos lado a lado, eu e você. Vem com suas promessas, vejam que vão receber. Senha 2345. Olá, mercador! Sim, meu jovem. Quais são as suas promessas? Eu tenho promessas de libertar em nome de Jesus. Deus vai me usar a orar e curar os enfermos. Sabe, sinto isso forte em meu coração. Eu também canto no louvor de minha igreja. E sei que através da minha voz, pessoas serão transformadas. E por que quer me vender as suas promessas? Ora, meu caro mercador, eu não quero vendê-las. Eu quero apenas piorá-las. Até porque eu preciso apenas de 30 segundos. 30 segundos para mim é o suficiente. Pois aquela garota, ela é linda demais. Eu já não resisto aos seus encantos. Bom, meu jovem, nós não trabalhamos com um pinhão. Se você quer passar estes segundos com esta garota, terá que me vender todas as suas promessas. Ora, meu caro mercador. Tem tanta gente por aí, pecando, e continuando sendo abençoados. Eu posso te dar o exemplo de 1000 pessoas que pecam, mas continuam sendo abençoadas, curando e libertando em nome de Jesus. Porque é comigo. Logo comigo seria diferente. Eu tenho a lista de todos eles também. Todos se arriscam e continuam se arriscando todos os dias. Mas, jovem, você continuará curando em nome de Jesus? Vai ter o dia que ele dirá: afasta-te de mim, pois não os conheço. Ok. Digamos que você esteja certo. Mas eu preciso de um tempo para pensar, refletir um pouco mais. O que você pode fazer por mim? Vá para o final da fila e pense muito bem. As promessas serão minhas, não pior. Mas pense muito rápido, pois essa garota pode desistir de você. Senha 2346. Quero vender tudo que Ô senhora, o que tem para me vender? Tudo eu já disse. O meu cargo na igreja não me interessa mais. Os pastores não conseguem valorizar o meu ministério. Eu visto essa roupinha todos os dias. Fico muito interessante recebendo e ninguém me valoriza. Eu acho que chegou a hora de eu vender tudo e me desviar. Eu compreendo a sua dor, mas deixa que o produto é muito simples. Eu compro todos os dias. Te dou um prato de reconhecimento por eles. Mas me diga, não tem nada melhor aí para me vender? Quais são as suas promessas? Eu tenho promessas de ver a minha família toda restaurada. Deus me disse que se eu continuar persistindo, estou prestes a ver o meu filho sendo salvo. Eu também fui curada de um câncer em meu pulmão e tenho dons de revelação. Ótimas promessas. Quer mesmo vendê-las? Sim, claro. Eu não tenho a menor dúvida. Do que adianta ter tudo isso se o meu pastor não muda? É verdade. Se as pessoas continuam as mesmas? Eu vendo sim todas as minhas promessas em troca deste prato de reconhecimento. Pois, muito bem. Essas vestes de louvor não combinam nada com você. Vou te dar vestes novas. Toma, coloque-se. Roupas de mendiga. Agora vá. Todos os dias, milhares de pessoas permanecem na fila das necessidades da inconstância. Hoje, por exemplo, nós temos aqui você, fazendo parte dessa fila. Você está vendo essa pessoa aí sentada ao seu lado, prestes a entregar as promessas na mão do inimigo? Você sabe que ela vai parar de trás. Mas mesmo assim, está entrando na mesma fila que ela. Você consegue enxergar isso no reino espiritual? Pessoas têm necessidades? Eu sei. Até mesmo Jesus Cristo foi testado em suas necessidades humanas. Comida, reino, poder. Mas tu necessitas. O pecado está batendo na tua porta.
e você já não consegue dominá-lo, não é? Mas você quer vender as suas promessas? Quer me vender tudo que Deus te deu? Eu posso muito bem pagar, pois afinal, este é o meu trabalho. Te dou um prato de lentilha para saciar a tua necessidade. Agora, eu só preciso saber, qual é a tua necessidade hoje? Vamos, pode pedir, eu te compro. Eu sei que foi pago um alto preço, mas isso já não me interessa. Sei que foi pago um alto preço para você andar livre, mas eu quero pagar um preço para você voltar a ser o meu escravo. Eu te compro. Estes seriam os seus últimos dias, não é? Você está desanimadinho, fraquinho, prestes a sucumbir. Pois muito bem. Hoje eu te dou a oportunidade para ver o que acontece no mundo espiritual. Está quase chegando a sua senha. Muitos aí já estão na minha fila. Mas agora, será que hoje será o dia que você vai sair dessa fila? Ou será que é o próximo? Senha 2347. Por favor, mercador! Ei, agora é a minha vez! Sim, meu jovem. Eu já decidi. Vou lhe vender tudo que tenho. Pois eu não conseguiria viver mesmo sem aquela garota. Sabe? E nem muito menos ser recriminado pelos meus amigos por ser crente. Olha pra mim, jovem. Esse negócio de igreja não é pra mim, não. Jovem, você é muito esperto. É um exemplo para todos aqui. Agora deixa aqui a sua senha, as suas vestes, o seu anel e todas as suas promessas. Muito bem. Agora vem cá. Deixa eu limpar a sua marca de sangue, que afinal você não vai mais precisar dela. Muito bem. Está aqui. Suas vestes novas. Tome. Coloque-as. Agora vá e seja muito feliz. Senha 2347. Mas o que eu estou fazendo nessa fila? É melhor eu ir embora antes que alguém me veja. Qual é o seu problema? Mercador, eu não quero vender. Eu quero trocar. Não trocamos nada aqui. Nós apenas compramos. Mas o meu é caro demais e você vai ter que trocar. Neste caso, então, nós podemos negociar, fazer uma aliança. Você nos entrega tudo o que tens e nós te damos o mais caro que temos. Nesse caso, então, é melhor eu ir embora. Vamos, mulher. Será um novo tempo para a sua vida. E depois, a glória da segunda casa será maior que da primeira mesmo. Experimente. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Vamos. Ninguém vai saber. Mas o meu ministério é grande demais. Sou líder por excelência. Já alcancei milhares de almas. Sou referencial. Se eu cair, multidões cairão comigo. Ora, mercador, o que todos irão pensar? Eu conheço e manejo muito bem a palavra. Mas você não será a primeira e nem a última. E depois, nós poderíamos dizer que é calúnia. Sabe? Existem tantos meios